Oi, gente, voltei! Eu tinha decidido ficar o mês todo de janeiro fora das redes sociais. Num primeiro momento, até ali o comecinho da segunda semana, eu ainda fiquei vendo notificações no Instagram, mensagens, mas depois eu realmente fiz um grande detox e foi delicioso. Tirei muitas reflexões desse momento e pensando em como eu gostaria de compartilhar com vocês, eu achei que o YouTube, nesse sentido, dos vídeos longos, de ser um espaço em que a lentidão é mais valorizada, calhou melhor para que essa conversa chegue em vocês como uma conversa mesmo, como uma disponibilidade de compartilhar, de ouvir e da gente, cada um dentro do seu contexto, formar aquilo que for valioso para o seu próprio caminho. E ficar fora da rede social do Instagram, que no meu caso é o que eu consumo, fora óbvio WhatsApp, Spotify, YouTube. O Instagram é o meu lugar dos fragmentos, é onde eu acabo entrando muito em contato com informações pulando ali na tela e principalmente nos meus momentos de mais cansaço é onde aquele formato me absorve. Só que no ano anterior eu passei por muita coisa, tanto no âmbito profissional quanto pessoal, meu corpo foi muito exigido e eu estava sentindo uma necessidade de me ausentar de tudo aquilo que era velocidade. E por isso eu precisei me dar de presente essa reconexão com a minha vida, com o tempo, com o silêncio, com a contemplação. E acho que essa foi a primeira grande percepção que eu tive ao tirar a rede social do meu hábito, que foi o exercício mais duradouro de permanecer. Eu sou uma pessoa que prefere já tudo aquilo que é mais devagarinho, eu tenho intenções que olham mesmo para aquilo que é feito de detalhe. Essa é a minha identidade. Mas óbvio, as redes sociais são feitas de maneira muito inteligente para nos seduzir a ficar lá. E a gente vai condicionando o nosso raciocínio nessa velocidade espantosa de sempre preencher toda e qualquer lacuna dos nossos dias com esses espirros de conteúdo. E eu sinto que essa dinâmica inibe a possibilidade da gente ser atencioso com aquilo que é a brecha, observar uma textura, pensar sobre um cheiro, entender uma memória, sentir vontade de escrever, de ouvir uma música até o final, de repente pausar uma cena bonita de um filme para observar os detalhes que a gente não consegue absorver num primeiro momento. Essa atitude de digerir as cenas, a vida, os sentimentos, eu acredito, pelo que eu experienciei recentemente, que as redes sociais vêm nos roubando. E como eu tô, né, nessa lógica também de produzir conteúdo, ali no Instagram muito voltado para a educação, aqui no YouTube já tendo um recorte mais da literatura, que é algo que eu também venho pensando em como unir mais desses dois mundos por aqui, a gente acaba também trazendo muito desses retalhos e os retalhos vão, ao invés de compor uma colcha que traga algum tipo de sensação, vão só nos paralisando mesmo, porque a gente não tem tempo saudável para estruturar na nossa mente aquilo que de fato é da nossa identidade. Quando, nesse tempo todo, eu tive uma ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês,
eu deixei aquela ideia maturar dentro de mim, eu deixei aquela ideia fazer muito sentido num dia e no dia seguinte não ter o menor sentido e no outro dia encontrar um atalho entre esses dois extremos. Esse tempo de 3 dias para pensar sobre uma coisa, quem tem hoje? E será que nós não temos? Ou será que nós perdemos o hábito de deixar com que as reflexões permaneçam em nós até que a gente possa, de alguma maneira, ao amadurecê-las, oferecê-las a quem quer que seja? Eu realmente acredito que isso foi o mais precioso que eu tirei em relação ao que eu estava sendo e ao que eu gostaria de ser a partir de agora. Eu tive uma professora na faculdade que ela dizia para a gente escrever o texto e deixar o texto na gaveta uma semana e depois começar a reler o texto e começar a puxar uma palavrinha aqui, outra ali, depois deixar mais um tempo e escrever de novo. E entra na mesma percepção, na mesma lógica de que a gente está tão afobado distribuindo essas pílulas de tempo nesses consumos expressos que a gente tem a sensação de que não há mais possibilidade de deixar algo maturar por uma semana e depois revisar isso, que é muito uma experiência dos escritores que escreviam em máquinas de escrever, para a gente já trazer algum panorama tecnológico, porque antes era a mão que os escritores produziam, o que torna tudo ainda mais lento e muito mais processual. E eu me lembrei agora de que o Eça de Queiroz, que é um escritor que eu gosto muito, ele tinha o hábito de escrever os seus livrinhos em pé. Gente, isso é maravilhoso, isso é incrível. Pensar que ele tinha um limite físico, porque chega uma hora que a gente sente dor se a gente ficar muito tempo em pé. E era essa maneira de interagir aquilo que era mental com o corpo para saber a hora de parar naquele momento. Mas o próprio Jorge Amado, quantos rascunhos tem dele que escrevia na máquina de escrever e depois pegava a caneta e puxava marcações, depois reescrevia e ao trazer o papel de novo para a máquina de escrever, quantas outras vertentes se abrem nessa chance que a gente dá de olhar para a mesma coisa várias vezes. E eu tenho de novo a sensação de que não é falta de tempo, é falta de administrar com qualidade e saúde mental o tempo que nos está disposto. O que não significa que a gente precisa vilanizar as redes. Nossa, gente, eu sou tão grata por tudo que as conexões com vocês já me trouxeram. Tanta coisa linda já aconteceu por meio desse contato. Realmente tem muita coisa preciosa para a gente tirar. Só que não é porque tem coisas preciosas e a gente consegue fazer coisas legais por aqui que a gente precisa entregar de bandeja 6, 7, 8 horas por dia para esse algoritmo insano que sabe onde nos prender, e quanto mais a gente vai entregando mesmo a nossa criatividade, a nossa espontaneidade, a nossa capacidade de pensar por si próprio para essas métricas que são financeiramente muito estratégicas, menos a gente tem um espaço de autonomia para pensar, poxa, eu li isso, o que eu penso? O que eu tiro desse parágrafo? O que eu tiro desse pôr do sol? O que eu tiro dessa emoção que está em mim, de algo que de repente uma pessoa que conversou comigo trouxe para mim? Como é que eu vou maturar isso em mim? Sabe aqueles alimentos que ficam em conserva? E que se a gente comer no primeiro dia que eles estão conservados no potinho, não vai ficar tão gostoso quanto daqui a 20 dias, que é o propósito da espera. E aí eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre essa presença.
Como é que nós podemos estar presentes nas redes, criando essas conexões assertivas, proporcionando esse afeto, mas sem que isso nos destrua naquilo que a gente tem de mais precioso, que é a capacidade de imaginar, produzindo conteúdo ou não. A imaginação é algo que diz muito sobre nós como espécie. A gente não consegue só raciocinar, a gente inventa. Mas para a gente inventar, a gente não pode estar domesticado por aquilo que já é tão reproduzido todos os dias. Um negócio que eu lembrei também, assim, e eu já vou chegar nos livrinhos que eu separei para conversar com vocês, da época da escola. Eu vivi a escola ali nos anos 2000 para frente e era muito comum na escola ter grupos diferentes e muito marcados entre si. Tinha o grupo dos skatistas, o grupo dos emos, o grupo dos hippies que gostavam mais de ouvir um Armandinho, tinha a galera que gostava do Rebelde. E assim, na minha sala tinha muita gente diferente visualmente entre si. E essas identidades se formavam por essa espontaneidade de criar, de querer se conectar com aquilo que fazia sentido para se expressar. Claro, já estávamos sendo influenciados por uma série de formas convincentes de consumismo, mas menos expostos a essa padronização do que é existir e do que viraliza, do que funciona, de como falar, o que produzir, como chegar nas pessoas com essas fórmulas mágicas, né? E hoje na escola é muito raro encontrar pessoas que sejam diferentes. Chega a ser até assustador. Eu sou professora, não sei se todo mundo aqui sabe, mas os meus aluninhos são todos muito parecidos. Não tanto no ensino fundamental, muito mais no ensino médio e no recorte de escola particular eu acho que isso é muito mais forte, porque se atende a uma expectativa midiática de como a menina tem que ser, como o menino tem que ser, o corte de cabelo é o mesmo, o jeito de se vestir é o mesmo, é tudo muito próximo. E aí eu me lembro de um livrinho que, nossa, me revolucionou, que é um livro do Milton Santos, eu não peguei, eu lembrei dele agora, chamado Globalização, e tem um subtítulo. Mas nesse livrinho, o Milton Santos, ele fala sobre um conceito que é o conceito de globalitarismo. Ou seja, ele une a ideia de globalização à ideia de totalitarismo, como se esses estímulos que vão sendo trajados de conexão e de mundo interligado, numa prática bem próxima da gente, está nos esvaziando da nossa autonomia de termos alguma autenticidade. Então, se há essa disponibilidade para a gente consumir todos esses conteúdos e é feito para viciar estar nesses espaços, a gente vai precisar investir muito juntos e para isso a gente vai ter que conversar, a gente vai ter que construir muito insistentemente para a gente se proteger em algum lugarzinho seguro, para que nós cuidemos da nossa mente e com isso, com uma mente mais forte, com um corpo mais blindado, a gente consiga estar nesses lugares com mais dignidade, com mais presença mesmo, né? Com mais vontade de que as coisas sejam reais, porque o que disso tudo de fato faz parte da gente. Que filtro a gente consegue colocar nessas ações e reações para que esse tantão de gaveta que a gente vem abrindo nas redes sociais sejam entendidas como importância e desimportância.
E aí, eu comecei a ler um livrinho, eu tô lendo 58 livros ao mesmo tempo, chamado Como Água para Chocolate. Aliás, eu amo essas edições de bolso, gente, eu sou muito mais fã de livros de bolso. E essa página, que é amarela rapidinho, não é exatamente boa pensando a longo prazo, mas eu amo o cheiro dela. Nossa, a textura, eu acho muito poético. E esse livrinho é dentro de uma perspectiva de realismo fantástico, da América Latina. A escritora é uma escritora mexicana. É doido, é muito legal, é super criativo. E nós temos uma protagonista mulher que vive um contexto doméstico extremamente opressivo e ela se refugia na cozinha. Sempre quando as coisas ficam muito difíceis, é lá que ela se encontra para voltar a se conectar com aquilo que ela sabe fazer bem e com aquilo que a mobiliza em um certo encantamento. E eu queria deixar uma coisa que se repete bastante nos episódios desse livrinho, eu ainda tô na página 70, que é quando ela vive as coisas da vida dela e as frustrações, os medos, as angústias, as alegrias, ela volta para a cozinha e ela começa a cozinhar, só que nunca é do mesmo jeito que ela olha para esse cenário de conforto a partir da vida. Ela vive, sente, e aí quando ela volta para aquilo que já é sabido, as coisas assumiram novos significados. Tem um episódio específico que ela vê um vestido de noiva de um casamento que está deixando ela muito triste por uma série de violências que vão acontecer com esse casamento. E aí ela repara na renda branca do vestido e volta para a cozinha. E quando ela volta para a cozinha, a cor branca do açúcar se torna insuportável no olhar dela. Ela não consegue olhar para o açúcar, porque o açúcar remete ao vestido e à dor, à melancolia que ela está sentindo. E eu achei isso tão lindo, porque a literatura é esse lugar de permitir que a gente leia coisas belíssimas e entre em contato com significados que são gentis e delicados, e de repente a gente olha para a nossa vida e fala: oh, nossa, isso é muito mais bonito do que era ontem, porque eu li algo no livro que me trouxe mais recursos para enxergar beleza, mais recursos para enxergar sentimentos que são profundos. E talvez seja só isso que a gente precise calibrar nos nossos tempos, a capacidade de dar tempo para que aquilo que é bonito, para que aquilo que é forte, para que aquilo que é melancólico chegue em nós, aconteça em nós. E não essa lógica produtivista de sempre recalcar aquilo que supostamente nos atrapalha, aquilo que não é vitrine, não é convincente de imediato. Talvez a gente só precise reaprender a decantar a vida, deixar que as coisas caiam e se separem por si mesmas em nós. E a literatura nos ajuda bastante a exercitar esse olhar de paciência. É algo que eu já falei para vocês aqui em vários momentos. Eu gosto muito de ler, porque quando a gente lê, não tem como acelerar a página. Não tem como a gente pular um trecho se a gente estiver se levando a sério. E isso faz com que seja algo mais palpável, sem expectativa de coisas imediatas e previsíveis. E aí eu me lembrei também de uma outra passagem desse livrinho que talvez tenha sido uma das coisas mais lindas que eu já li na vida, e quando eu estava folheando para poder conversar com vocês, me deu vontade de ler de novo. Eu li em 2021 e... ai, gente, que livro bonito!
Eu não tenho todos, eu tenho só o primeiro, que é o Em Busca do Tempo Perdido, eu tenho que ir atrás dessas edições também. E aqui o Proust, ele reflete muito sobre o poder da arte, sobre a beleza, sobre a importância da estética, porque ele valoriza muito a linguagem como algo que deve ser apreciado. Não à toa a gente para num museu e fica olhando por um longo tempo um quadro, porque aquele pintor escolheu uma estética para causar emoção. O Proust parte da mesma ideia de que não é só narrar, mas é preciso trabalhar o texto. E aí tem um trechinho aqui que ele vai dizer que quanto mais a gente vive, mais a gente pode interagir com a arte, porque às vezes a gente lê um trechinho que naquele momento até passa despercebido ou nos toca, mas não tanto. E aí 1 ano, 2 anos depois a gente relê e fala: nossa, meu Deus, que coisa linda, como que eu não grifei isso, como que eu não me atentei? Mas não é porque a gente não se atentou, é porque a gente viveu símbolos novos que nos deram definições novas também. Então, esse combo entre a vida e a arte é um combo que nos ensina muito a existir de um jeito mais sutil, de um jeito que a gente sente na pontinha do dedo, né? Que é sensível. E aí, para quem está muito afobado com as redes e com esses estímulos todos, pega um livrinho, assiste a um filme sem pausar, ouve uma música até o final, tenta pegar um quadro e olhar para os detalhes desse quadro. É uma forma de meditar, né? É uma forma de permanecer dentro da própria mente um pouquinho. E é encantador ver que a gente tem as nossas próprias gavetinhas também e que a gente abriu 1, 2 em milhares, que a gente talvez não precise abrir tantas outras, sendo que a gente já não está dando conta de digerir as nossas. E uma outra experiência de leitura legal é ler diários, né? Que eu sempre entro em conflito ético se eu deveria ou não estar lendo esses diários, porque eu escrevo diários, né? Eu gosto muito do exercício da escrita, gosto muito de falar sobre banalidades e pensar coisas ali no texto. Mas eu tenho pavor de imaginar que quando eu morrer, as pessoas vão ler meu diário. Tipo assim, as pessoas que eu tô dizendo, sei lá, minha família, qualquer pessoa próxima de mim. E aí eu fico pensando, cara, eu tô lendo o diário da Virginia Woolf, eu não sei se ela gostaria disso. Mas, Virginia, perdão aí qualquer coisa, o exercício que é legal é justamente ver isso, que, cara, uma escritora fabulosa como essa mulher escrevia sobre a lareira na casa dela, escrevia sobre combinar de sair para caminhar com uma amiga, escrevia sobre como foi o jantar, resolvia dramas domésticos assim dos mais tranquilos e ela traz e coloca uma página sobre isso. Que lindo! Que lindo, é isso que é brilhante, porque brilha mesmo, porque chama atenção, é a sutileza do nosso dia a dia, esse é o grande espetáculo. Então, mais uma sugestão para que a gente se reconecte com as nossas intenções mais genuínas, talvez seja diminuir um pouco essa vibração para a gente poder se sintonizar com aquilo que está mais próximo da gente. E para fechar, eu quero sugerir para vocês esse livrinho que eu terminei de ler nessa semana, do André Dahmer, que é um quadrinista fantástico. Esse daqui especialmente, eu já li outros dele, mas esse foi o meu preferido, chamado Quadrinhos dos Anos 20. E é muito interessante porque ele vai criar um personagem que é esse carinha aqui, que é o algoritmo. Então são tirinhas em que o algoritmo aparece na vida das pessoas. Cada página é uma tirinha e são muitas reflexões super potentes, políticas, provocativas. Dá super também para usar em sala de aula, propor várias analogias com vários temas. Então fica aqui também a sugestão para a gente reforçar essa conversa. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito
algum sentido em algum lugar para vocês. Muito obrigada por sempre me receberem de forma tão generosa, me acolhendo e tendo paciência com essa cabecinha que sempre está pensando e olhando aí para o mundo e tentando se entender em qual lugar, né, existir com alguma expectativa de ser saudável. Então, muito obrigada, gente. Vocês são muito pacientes comigo, muito queridos e eu sou muito grata. Vamos que vamos e até a próxima!